Olá pessoal, então hoje a gente vai, nessa aula a gente vai continuar falando sobre a mecânica quântica na base da posição, né? Na aula passada a gente começou a falar sobre isso, considerou que as componentes do vetor posição em R3, né, são representadas em mecânica quântica por operadores limitianos, portanto tem autovalores reais, a base de autovetores forma um conjunto completo, né, e ortonormal. Tá? A ortonormalidade vem dessa condição aqui. A gente pode escrever uma decomposição espectral para esse operador. A gente pode escrever qualquer estado como uma combinação linear dos autovetores desse operador, tá? Com os coeficientes sendo as funções de onda, tá? Que tem a interpretação bem conhecida. Aí a gente obteve alguns resultados já conhecidos de vocês, já usados por vocês em disciplinas anteriores, como mecânica quântica 1, tá? Mas aqui a ideia é obter esses resultados a partir do formalismo matemático básico da mecânica quântica, a partir dos postulados, né? Então a gente começou lá definindo esse operador de translação espacial, tá? Por uma quantidade infinitesimal delta xj, né? Que vai levar desse autovetor de posição para esse autovetor de posição. E a partir desse operador de translação, a gente provou alguns resultados, sempre a ideia de obter duas expressões para a mesma coisa e igualar para obter os resultados. Um dos resultados foi, já vou pular aqui direto, foi as relações de comutação canônicas, tá? Que são essas relações de comutação canônica aqui, tá? Que as componentes da posição comutam, as componentes do momento linear comutam, as componentes da posição e do momento linear em direções diferentes, um referencial aqui, a gente está considerando um referencial retangular, tá? Então elas comutam, se for na mesma direção, daí não, tá? Elas não comutam. Bom, então esses foram os resultados básicos que a gente obteve, tá? Aqui só uma observação, eu mudei um pouco a ordem, a gente obteve mais um resultado, agora eu lembrei. A gente também obteve o operador momento linear na base da posição, tá? Mas a ideia mesma é, de alguma forma, usar o operador de translação para obter duas expressões para a mesma coisa, igualar e obter o operador momento linear na base da posição. Então, o que a gente obteve foi relações desse tipo aqui. Sempre que a gente tiver um produto aqui desse tipo, com o x na esquerda e um estado qualquer na direita, a gente vai trocar isso por h sobre a derivada em relação ao x da esquerda desse produto interno do vetor x com o vetor psi, tá? E aí a gente pode estender, claro, isso para 3D e obter o operador momento linear em 3D, que seria essa expressão aqui, tá? Em termos do nabla. Tá, então, até aí a gente foi. Agora eu mudei a ordem porque, bom, eu queria introduzir aqui a obtenção de um caso particular da mecânica quântica, que seriam as leis de Newton, né, as leis da mecânica clássica. Tá, eu vou fazer isso com algumas restrições, tá? Eu vou fazer isso agora. A gente vai ver como isso é possível agora. Só que, bom, para fazer isso, dos resultados que a gente viu até agora, a gente precisa basicamente das relações de comutação canônicas, tá? Então, eu mudei a ordem, coloquei aqui logo depois das relações de comutação canônica, porque não tem muito a ver com o que vai ser obtido depois, tá? Então, vamos lá. Obter a segunda lei de Newton a partir da mecânica quântica. Tá, como um caso particular, na verdade, a gente vai ver que a gente pode interpretar num certo limite as equações que a gente obtém na mecânica quântica como sendo a segunda lei de Newton. Tá, aqui a gente vai a gente vai impor algumas restrições, tá? É importante que vocês saibam que toda essa derivação que eu vou apresentar, ela funciona, ela vale com essas suposições aqui. Então, a primeira coisa que eu vou supor é que a energia potencial só depende da posição, tá? Das coordenadas de posição.
E outra coisa que eu vou supor é que o Hamiltoniano é independente do tempo, tá? Depois eu vou precisar dessa suposição também. Tá, então, nesses casos, quando a gente tem esse tipo de sistema, então a gente vai chegar a partir das equações da mecânica quântica, a gente vai chegar na segunda lei de Newton, tá, num certo limite. Então, o começo aqui é o seguinte: a gente vai começar usando a representação de Heisenberg, e depois as equações no final a gente vai ver que elas vão valer para qualquer representação, tá? Então, só lembrando, lembrando não, o Hamiltoniano, a gente pode escrever na representação de Heisenberg, dessa forma aqui, né? Soma J, P ao quadrado, né? PJ ao quadrado, é P ao quadrado sobre 2M, né? Então, eu vou ter isso aqui, mais U de XJ, tá? Agora a gente vai considerar a equação de Heisenberg. E é cortado a derivada para uma componente da posição, derivada em relação ao tempo, da componente J, do vetor posição. Então, é o comutador do observável, né, com o Hamiltoniano. Mas aí vocês lembram que tinha um termo que em geral é zero, aqui também vai ser zero, só vou escrever aqui, mas ele é IH cortado, UT da H, derivada em relação ao tempo, XJ em Schrödinger, né, UDT. Então isso aqui é zero, né, esses operadores não dependem explicitamente do tempo, na representação do Schrödinger. Então esse termo aqui já é zero. O outro termo, então, vai ser o comutador de XJ com todo esse operador aqui. Então eu já vou escrever isso assim, soma em K. Posso colocar 1 sobre 2M, soma em K. Comutador de XJ H com PK. Mais o comutador de XJ com U, tá? Bom, aqui, ó, aí, opa, aqui tem um quadrado, desculpa, aqui tem um quadrado, né? É P ao quadrado, PJ ao quadrado, e aqui também tem um quadrado. Tá. Bom, aqui a gente vai usar aquele resultado, nem vou lembrar, porque a gente já usou várias vezes, né, quando tu tem um A comutador com B vezes C, né? Então isso aqui vai ser tira para a esquerda, né, PKH, computador de XJ com PK, mais computador de XJ, PKH. Tá, então esse termo aqui seria isso aqui. E esse termo aqui, pessoal, isso aqui é zero, porque eu posso expandir como ela é uma função só das componentes da posição, eu posso considerar a expansão em série de Taylor, né? E o que eu vou ter vão ser potências dos produtos das coordenadas aqui, tá? Que atuam em espaços diferentes. Então, na verdade, o que eu vou ter é o comutador de XJ com potências daquela mesma coordenada, tá? Que é zero. Então, esse comutador aqui, esse termo aqui, é zero. Esse termo aqui, agora, aqui que a gente usa as relações de comutação canônicas, isso que é IH cortado, identidade, delta JK. Aí eu não tenho mais a soma, só vai ficar o termo com K igual a J, e aqui vejam que eu vou ter aqui P e P, tá? Então isso aqui vai ser a mesma coisa.
eu fico com 2i, H cortado, vezes PJ, tá? Então fica PJ e H cortado, PJH dividido por M. Desculpa, eu esqueci de comentar uma coisa. Aqui, ó, a gente obteve aquelas relações de comutação canônicas na representação de Schrödinger, né? Mas vocês lembram lá das aulas sobre as representações que as relações de comutação ela se mantém quando tu vai de uma representação para outra, tá? Então aqui eu continuo tendo, digamos, aqui, ó, eu teria a identidade, isso aqui é igual a identidade na representação de Heisenberg, né? Mas a identidade em qualquer uma das representações é a mesma, tá? Então aqui eu continuo tendo a mesma, o mesmo resultado, tá? Bueno, aqui tá. Então aqui é o primeiro resultado que relaciona, começa a lembrar da mecânica clássica para nós, que é a massa vezes esse operador aqui, né, que é a derivada do operador posição, é igual ao operador momento. Tá, então esse é o primeiro resultado que sai daqui. Agora, na sequência, a gente vai considerar o seguinte. Então, continuando, né, a gente vai considerar a derivada em relação ao tempo do Hamiltoniano em Heisenberg, tá? Que é a derivada em relação ao tempo de UDT, HT em Schrödinger, UDT. Bom, eu não tô colocando a dependência com T no Hamiltoniano, então vou deixar assim. Eu poderia ter colocado. Vamos colocar a dependência em T aqui e aqui. Tá, daí fica explícito que a gente vai considerar, aqui entra essa consideração, eu vou ter que considerar que o Hamiltoniano em Schrödinger, né, esse aqui, ele é independente do tempo. Se ele é independente do tempo, outro resultado que a gente já obteve em aulas passadas, que se o Hamiltoniano é independente do tempo, ele comuta com o operador de evolução temporal, tá? Então aqui, o comuta aqui tem um DAG, tá? Então aqui comuta eu posso trocar a ordem deles, né? Então eu tenho aqui derivada em relação ao tempo, HS, UT da H, UT. Tá, esse produto aqui é igual à identidade, e eu estou assumindo então que o Hamiltoniano é independente do tempo e, portanto, a derivada dele é zero. Tá. Bom, agora é uma maneira de escrever essa expressão. Agora a gente vai usar uma outra maneira. A gente vai pegar esse Hamiltoniano e colocar aqui no H e derivar em relação ao tempo, usar esse resultado e obter uma nova equação. Então isso aqui também é igual a derivada em relação ao tempo do Hamiltoniano aí, né? Soma em J, PJH quadrado sobre 2M mais U XJ. Tá, então fazendo essa derivada aí eu fico com soma em J, 1 sobre 2M, soma em J, 2 PJH, derivada em relação ao tempo de PJH, tá? Mais a derivada em relação ao tempo do U. Tá, aqui, pessoal, aqui vejam, vocês podem pensar, eu disse que a energia potencial depende da posição, tá? Ela não, no sentido que ela depende explicitamente da posição, depende explicitamente do tempo, tá? Então, aqui nessa derivada, na verdade, aqui seria a derivada total, o XJ pode depender do tempo, tá? Então, eu vou ter que aplicar aqui a regra da cadeia e escrever essa, eu posso escrever, senão isso aqui seria zero já, tá? Bom, aí, aqui, isso aqui, ó, esse termo aqui, então, seguindo, no próximo passo vai ser, eu vou pegar e vou escrever isso aqui, como
derivada, soma J, depende das três coordenadas, né? Derivada em relação ao tempo de xj, h, na representação de Heisenberg, vezes a derivada em relação a xj, du. Tá. Aqui não vai dar para escrever a dependência, tá? Mas o u depende das coordenadas. Tá. Essa derivada aqui, bom, não se preocupem que aqui não vai, vocês não vão precisar calcular esse tipo de coisa, mas essa derivada aqui vocês definiriam de maneira, a derivada em relação a um operador, tá? Que é uma complicação que não apareceu até agora na disciplina. Mas aqui vocês podem definir de maneira análoga à derivada usual para funções de escalares, tá? Usando a inversa da matriz. Tá. Bom, então, aqui seguindo, agora a gente usa, nesse termo aqui, a gente usa essa equação aqui, tá? Então eu vou ter aqui a derivada de xj, em relação ao tempo vai ser pj sobre m, e vejam que aqui também tem um pj sobre m, e uma soma em j nos dois termos. Eu vou colocar isso tudo junto, colocar isso em evidência. Então eu fico aqui com esse 2 cancela com esse 2, né? Isso aqui vai ficar soma em j, pjh sobre m. Daí aqui nesse termo eu vou ter a derivada de pj. E nesse termo aqui, deixa eu ver, sobrou só a derivada. Tá, sobrou só a derivada em relação a posição mais a derivada em relação a xj du. Tá. Bom, então aqui para mim garantir que essa soma aqui vai ser zero, eu vou impor que todos esses termos aqui para todo j de 1 a 3, esse termo aqui tem que ser igual a zero, tá? Para ter essa igualdade, tá? Então eu tenho aqui eu vou ter então a validade dessa equação, a derivada em relação ao tempo de pjh tem que ser o negativo da derivada em relação à posição de u. Tá. Que seria uma coordenada j de um operador força, tá? Uma possibilidade para uma definição de um operador força. Tá? E aí com isso a gente tem todos os resultados que a gente precisa para chegar na segunda. Aqui já está a segunda lei de Newton, né? Uma forma dela, mas a forma mais usual a gente pode pegar aqui, ó, e derivar essa expressão aqui em relação ao tempo. Aqui já tem uma forma dela, né? Mas aqui a gente pode obter a massa derivada segunda da componente j da posição em relação ao tempo. Então vai ser a derivada primeira. Então massa seria aqui a derivada segunda, seria um operador aceleração, né? Derivada primeira da componente j do operador do momento linear, tá? Que vai ser igual àquela expressão ali. Tá, bom, isso aqui vale para cada componente, então vocês podem, claro, escrever também, fazer escrever a equação vetorial e aplicar para cada componente, aí vai chegar na expressão vetorial, né? Então é só trocar aqui, na verdade, por... Opa! Se é vetorial, não tem J. PH vetor. Claro, aqui vai aparecer o gradiente, né? Tá, então você tem a equação vetorial, claro, também segue. Bom, até aqui, né, parece que essas coisas só valem na representação de Heisenberg, mas não, né, a gente pode, na verdade, a gente pode fazer uma interpretação dessa mesma equação em termos de valores médios, e essa equação em termos de valores médios, essa sim vai valer para qualquer representação, tá?
Então, para fazer isso, é só pegar, a gente vai pegar e calcular o valor médio dessa equação usando o estado inicial do sistema. Então, quando a gente faz isso, ó, a gente vai ter o estado inicial não depende do tempo, é o estado inicial, né? Então, aqui tu tem psi0, Schrödinger, né? Opa. Psi0. Eu vou escrever só a parte que interessa mais. Vou deixar as duas. Eu vou escrever só em termos da aceleração aqui, da força. Então, aqui seria psi0 Schrödinger F H. Ou seja, a massa vezes a derivada segunda do valor médio do vetor posição. Tá? E esse valor médio agora não preciso nem colocar o superescrito H, porque ele vai ser o mesmo em qualquer representação, né? É igual ao valor médio de F da força. Tá? Bom, agora a interpretação disso aqui, pessoal. A interpretação disso é o seguinte: tu tem lá em mecânica quântica, a gente sabe que a posição em momento linear não podem ter valores bem definidos ao mesmo tempo, tá? São observáveis incompatíveis. E isso, uma das implicações disso é que um quantum não pode ter, num certo instante de tempo, ele não pode estar em um ponto do espaço e ter uma velocidade bem definida, tá? Então isso muda completamente em relação ao que a maneira como a gente pensa em mecânica clássica, tá? No entanto, se a gente olhar para o valor médio da posição, para como o valor médio da posição muda, esse valor médio, se nós pensar que o quantum pode estar em várias posições num certo instante de tempo, tá? Ele pode estar num estado de superposição de valores de vetor posição, tá? E esse estado de superposição, claro, vai estar associado, por exemplo, se tu tem lá um átomo de hidrogênio, ele vai estar associado com várias distâncias entre elétron e núcleo, né? Portanto, várias forças. Então, se nós tentar trazer a nossa maneira de pensar sobre sistemas clássicos para sistemas quânticos, é complicado, né? Porque como é que tu vai compatibilizar um elétron que está ao mesmo tempo em várias posições, com várias velocidades, com um movimento clássico, tá? Não tem como fazer essa compatibilização diretamente. No entanto, se nós olhar por uma força média, né? Então o elétron tem a sua função de onda, então ele está num certo estado de superposição, de estado de posição. Então ele vai ter uma certa força média atuando nele, né? E essa força média vai ditar como a sua posição média muda com o tempo. Assim como a mecânica, na segunda lei de Newton, dita como o momento linear, ou como é que é a aceleração de uma partícula se sujeita a uma certa força, tá? Então, em termos de valores médios, a mecânica, quando a gente olha para valores médios, a mecânica quântica recai na mecânica clássica, tá? E aí, uma das áreas de pesquisa importantes em mecânica quântica, que é atual ainda, é entender essa parte, e quando é que tu tem essa transição, quando é que um sistema passa a se comportar, um sistema quântico, né, passa a se comportar classicamente. Uma maneira de explicar isso é através do chamado processo de coerência, que vem da interação com o seu ambiente, e que para os sistemas desse tipo que a gente está considerando, ele vai fazer com que o pacote de ondas com que a função de onda seja muito estreita, tá? Seja um pacote de onda bem estreito e localizado, tá? No limite clássico, tá? Então esse seria o limite clássico em que o quantum, a superposição de estados de posição do quantum envolve somente alguns estados de posição, a gente pode considerar que ele é praticamente localizado e se comporta da maneira que a gente entende que se comporta um sistema clássico, tá? Então esse é o limite clássico. Isso aqui é um teorema, é um resultado conhecido,
Provavelmente eu vou escrever errado. Como é que é o nome do Ehrenfest? Não, acho que não, eu nem vou escrever para não escrever errado, mas não é Ehrenfest, tá? Tá. Esse é o nome desse resultado. Tá? Que vale, pelo menos nesses casos particulares que a gente viu, ele está valendo. Alguma pergunta em relação a esse tópico, pessoal? Tá, esse é um comentário lateral em relação ao que a gente estava vendo. Alguém mandou alguma coisa no chat, né? Tá. Então, vou continuar. Tá, então, a gente saiu agora, então, dessa obtenção do limite clássico. Vamos voltar agora para aquela parte que a gente estava... Para a continuação do que a gente viu na aula passada, né? Que é obter alguns resultados conhecidos que vocês usaram lá em Mecânica Quântica 1, só que agora a partir do formalismo, tá? Então, o próximo resultado é a obtenção de valores médios de posição e de momento. Na verdade, são aquelas expressões que vocês conhecem também. Então, aqui, pessoal, a ferramenta principal que a gente vai usar é a relação de completeza para a base de autovetores de posição, que é isso aqui, né? Se nós pegar os projetores nos autovetores de posição, somar sobre todos os valores possíveis, a gente tem a identidade, que é a completeza da base. Tá, então se nós quiser calcular, bom, o valor médio, outra coisa que a gente vai usar aqui é que o valor médio, se tu tem, lembra lá do início da disciplina, né, se tu tem um observável qualquer, para um sistema preparado num estado qualquer psi, o valor médio daquele observável pode ser escrito dessa forma aí, né, sempre. Então, para a posição, a gente teria a mesma coisa. Então, se tu tem lá o teu sistema preparado num certo estado psi, o valor médio da componente J da posição vai ser esse sanduíche aqui, XJ, psi, tá? Aí aqui a gente faz o seguinte, a gente coloca a identidade aqui e aqui. Então, eu vou ter a integral dx, opa, eu vou fazer uma vez com calma, depois eu passo direto. Então, integral aqui, dxj, xj, 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 integral dxj', xj', xj', psi. Então, isso aqui é o operador x é um operador linear, passa por cima da superposição e eu posso tirar as integrais, né? dxj, dxj', xj, xj. Opa, aqui, desculpa, aqui tá aqui o psi, né? Psi. Perdi um psi aqui pelo caminho. dxj', psi. Tá, xj, x, xj', xj', psi. Tá? Esse produto interno aqui, a gente chamou da função de onda psi de xj', né? E esse produto interno aqui é o conjugado. É o conjugado do produto interno de xj com psi, tá? Então, é o conjugado da função de onda psi de xj. Tá? Aqui, ó, esse termo aqui, tu aplica a equação de autovalores e autovetores, e isso vai te dar o autovetor xj', o autovalor, desculpa, x vezes o autovetor. Tá? Aí, aqui vai
esse cara aqui é um escalar, tira para a esquerda, vai aparecer o produto interno de xj com xj', que é a delta de Dirac. xj menos xj', tá? Delta de xj menos xj'. Essa delta vai matar uma das somas, então vou ficar só com uma integral, tá? Dxj, função de onda, conjugado, vezes aqui o xj, né? Tá? Agora, já usando a delta, né? Psi de xj. Ou dxj, a melhor, bom, vou escrever da maneira usual, xj vezes psi de xj módulo quadrado vezes xj. Tá, aqui é a maneira usual de calcular a probabilidade, valores médios, né? Multiplica o valor, um valor possível pela sua densidade e probabilidade, né? E soma sobre todos os valores possíveis. Tá, a gente tem o valor médio, tá? Nesse caso. Mas não é sempre assim, tá? No caso geral, a gente vai ter algo desse tipo, não o valor, né? Mas o operador e é o psi conjugado psi. Tá? Então, assim a gente pode obter aquela expressão que vocês já conhecem para o valor médio de uma componente de posição, e podem aplicar diretamente para o vetor posição, né? Coloca o vetor posição aqui no valor médio, escreve ele em termos dos versores e das componentes, aplica essa expressão para cada componente e vocês vão chegar no mesmo tipo de expressão para o valor médio. Eu pedi para vocês fazer como exercício o xj ao quadrado, tá? Mostrar que é o mesmo tipo de expressão, e isso vai valer para qualquer potência n. Então, isso vai ser... Então, vocês vão pegar a potência n da posição, multiplicar pela densidade de probabilidade e fazer a soma. Agora, para o momento linear, um pouquinho mais complicado, mas nada demais. Então, se nós for calcular o valor médio da componente PJ do momento linear, tá? De novo, vai ser isso aqui, psi, PJ, psi, tá? Nosso ponto de partida é sempre o mesmo. A gente vai colocar agora uma identidade, só tem que cuidar isso, onde é que tu coloca a identidade, nesse caso é aqui, porque eu sei que vai aparecer já, se eu colocar aqui, ó, eu sei que vai aparecer a função de onda na esquerda e vai aparecer um produto tipo XJ, PJ, vezes psi, que eu sei o que é, do que a gente, usando os resultados que a gente viu na aula passada, tá? Então aqui eu vou colocar a identidade aqui na esquerda, então fica integral, psi, xj, PJ, psi. Tá? Então, esse termo aqui é a função de onda, nem vou escrever, é a função de onda. E esse termo ali é h cortado sobre i, a derivada do produto interno de xj com psi, né? Então, fica o integral de xj, psi de xj conjugado, h cortado sobre i, derivada em relação a xj, desse produto interno de... deixa eu colocar aqui, daí eu coloco direto o resultado aqui. Psi de xj. Tá, isso aqui é h cortado sobre i, derivada em relação a xj psi. Tá, isso aqui é o que se chama lá, que você devem ter, bom, em alguns livros se usa essa notação, eu não gosto de usar, mas chamam de PJ operador. Isso aqui. Tá, então tá aqui por que o conjugado tá tu tem que tomar o conjugado da função de onda da esquerda aqui e derivar a função de onda na direita, tá? Então assim calcula o valor da média de uma componente, e vocês podem fazer a mesma coisa para o vetor momento linear, mesma ideia que eu falei anteriormente. Agora
Um pouco mais difícil é a demonstração do quadrado, tá? Então, aqui tem um passo que vocês vão ter que cuidar. Tá? Então, para o quadrado da componente J, a gente tem esse cálculo aí para fazer. Agora, a gente vai precisar de duas identidades, coloca uma aqui e uma aqui. Tá? Então, eu vou ter aqui uma integral dupla, dx, dj, dxj', psi, xj, xj, pj, xj', xj', pj, psi. Tá. Então aqui algumas coisas a gente já sabe que aqui é a função de onda J conjugado, tá? Então essa parte aí está pronta. Você já sabe o resultado, né? Aqui vai ficar psi conjugado, o operador aquele diferencial por PJ ao quadrado, né? Vezes psi, tá? Bom, como é que vocês chegam nesse resultado? Ó, tem que cuidar uma coisa, vocês não podem, por exemplo, aqui, ó, aplicar diretamente aquele resultado para o momento nessa parte aqui, tá? Primeiro tem que aplicar aqui. Então eu vou começar aplicando aqui na direita, que é H cortado sobre I, derivada em relação a xj', né? Do produto interno de xj' com psi, que já é a função de onda psi de xj'. Tá? Aí esse termo aqui, ó, isso aqui é uma função, né? Isso aqui é uma função escalar. Eu vou usar essa função escalar como um coeficiente para esse vetor aqui. Tá? Então, reescrevendo essa equação, psi xj conjugado. Então, eu vou ter aqui à esquerda xj, operador p, e aqui o vetor da direita vai ser tudo isso aqui, ó. H cortado sobre I, derivada em relação a xj', psi xj', vezes o vetor xj'. Tá? Agora sim eu vou usar o mesmo resultado, tá? Então isso aqui, vocês podem pensar isso aqui tudo como um certo vetor φ, tá? Aí tu teria xj, o produto xjp com φ, que é H cortado sobre I, a derivada em relação a xj do produto interno de xj com φ, tá? Onde φ é tudo isso aqui. Então isso aqui fica H cortado sobre I, derivada em relação a xj, do produto interno, né? Esse produto interno, quando eu fizer com toda essa expressão, isso aqui é uma função escalar, então já esse cara aqui passa por cima daqui e vem atuar aqui, tá? Então fica H cortado sobre I, del xj', psi de xj', produto interno de xj com xj'. Tá? Aqui, tu tem uma delta de Dirac, xj menos xj'. Tá? Aqui eu poderia passar agora, passa essa integral em de xj' aqui, ó, para cá, tá? E aplica aquele resultado para a função delta de Dirac, né? Que é a integral da função delta vezes uma certa função. Se eu integro em dx' aqui, né? De uma função dx', vai ficar só a função calculada em x, j aqui, tá? Então, pulando esse passo, eu fico com integral de xj, função de onda xj conjugado, que está aqui já, H cortado sobre I, del xj. Aí eu tenho a função aqui, essa, que vai ser calculada em xj. H cortado sobre I, del xj, psi de xj. Ou integral conjugado, H cortado, bom, é uma anotação isso, né? Seria
seria o resultado disso seria menos h cortado ao quadrado, a derivada segunda em relação a xj da função de onda, tá? Mas se usa essa notação aqui, derivada em relação a xj, para denotar essa mesma coisa, tá? No sentido que tu vai aplicar esse operador duas vezes. Tá. Bom, essa expressão para o valor médio de uma componente do quadrado, a componente do momento linear, quando tu está usando a base de posição, né? Quando está focado na base de posição. Aí eu pedi para vocês fazer essa mesma demonstração para potência 3, tá? Mas isso vai valer para esse mesmo padrão vai seguir para qualquer potência n. Sempre a gente vai ter dxj, psi dxj conjugado, h cortado sobre i, derivada em relação a xj, na n, psi dxj. Tá? Então esse resultado vai seguir em geral. Tá. Alguma dúvida até aí, pessoal? Podem se manifestar aí, por favor. Bueno, então, tendo esses dois resultados aí, agora a gente pode obter a equação de onda de Schrödinger. Tá? Tá, só lembrando, a gente tem lá na representação de Schrödinger, H vai ser P quadrado sobre 2M mais U, né? E a equação de Schrödinger para o estado, é essa aqui, psi dt, e H cortado, derivada do psi dt em relação ao tempo é igual ao hamiltoniano naquele instante, vezes o psi dt. Tá, então essa equação de Schrödinger para o estado, que a gente já viu em outras oportunidades. Aqui o que a gente vai fazer para obter a equação de onda de Schrödinger, que é a equação de Schrödinger na base de posição, né? É tomar o produto interno do vetor posição com tudo isso aqui, com toda essa equação de Schrödinger aqui, né? Então vai ficar isso aqui, ó, I H cortado. O autovetor de posição aqui não depende do tempo, né? Na representação de Schrödinger, del T, então ele já posso colocar para dentro aqui da derivada, né? Aí substituindo essa forma pro hamiltoniano, a gente vai ter 1 sobre 2m x, vetor posição, p quadrado psi dt mais x u psi dt. Tá, aqui, bom, agora esse resultado aqui por enquanto a gente não sabe, a gente sabe com xj, não, a gente até sabe esse aqui, com o P atuando aqui, tá? Mas tem P ao quadrado, então a gente vai ter que abrir esse resultado. Outra coisa, esse UDT, tá? Esse cara aqui pode ser geral. Pode ser, dependendo da posição, do tempo, qualquer coisa. Aqui nesse caso. Só vai ter uma restrição sobre esse cara aqui, tá? Para obter a equação que a gente vai obter. Tá? Essa equação aqui é geral, ela se aplica de forma geral. Mas para obter a equação que a gente vai obter na sequência, a gente vai assumir que o UDT é um operador tal que os autovetores de posição são autovetores desse operador, tá? Então a gente vai assumir que bom, essa equação vai valer, né? A equação de onda que a gente vai obter depois. Tá, aqui a gente vai assumir, não é igual, a gente vai assumir que o UDT x é uma função escalar, que pode depender do tempo também, não tem problema. Mas a questão é que os autovetores de posição têm que ser autovetores desse operador U, tá?
Então, isso aqui a gente vai assumir para a equação. Então, tem essa restrição. De resto, não tem nenhuma restrição. Tá, aqui, pessoal, o que a gente vai usar ainda, que a gente precisa ainda é trabalhar esse termo aqui, tá? Então, vamos olhar primeiro esse termo, o P quadrado, né? Vai ser P escalar P, que é a soma em J de 1 a 3, PJ ao quadrado, tá? Então, vamos olhar primeiro para esse tipo de produto aqui com um PJ ao quadrado. Se a gente resolver para um certo J, a gente resolve para todos, tá? É só colocar aqui a soma depois. Então, vamos lá. Como é que fica? É parecido com o que a gente viu anteriormente para o valor médio do momento linear, mas só que agora não tem um valor médio, né? Porque tem o XJ, tem o X na esquerda, tá? Tem essa mudança, né? Em vez do valor médio, a gente vai estar calculando esse tipo de produto. Mas o processo pessoal, é exatamente o mesmo. Então, aqui, tu vai colocar a identidade, vai ser XJ, PJ vezes PJ, psi T. Aí a gente vai colocar a identidade aqui e aqui, como a gente fez antes, né? Então, integral dupla, dxj, dxj', xj, xj, xj'. Opa, desculpa, aqui vai ter, eu já tenho xj, então vou ter que colocar a identidade usando xj' e xj duas linhas, tá? xj', pj, xj duas linhas, xj duas linhas, pj, psi T. Tá. Tá. Aí, seguindo, é o mesmo processo. Isso aqui a gente vai trocar por h cortado sobre i, derivada em relação a xj duas linhas, da função de onda psi T de xj duas linhas, tá? Aí esse termo aqui, essa função escalar, a gente vai colocar como coeficiente desse vetor xj duas linhas aqui, e vai aplicar a mesma ideia, tá? Então, essa equação a gente fica reescrita assim. xj duas linhas. Tá. Tá, aqui vai aparecer, depois vai aparecer mais. Peraí. Bom, o que eu fiz não está errado, mas eu não precisava de duas identidades, tá? Não tá errado, mas não vai me ajudar em nada, porque agora eu vi aqui, vai aparecer uma delta, e esse termo aqui, na verdade, vai ficar como se não tivesse colocado essa identidade aqui da esquerda, tá? Agora que eu vi, esse cara aqui vai ser uma delta e vai xj menos xj', tá? Então vai matar a integral, e é a mesma coisa que se eu continuasse com esse produto aqui só, tá? Então isso aqui não me adiantou de nada. Essa identidade aqui não me ajudou de nada, mas não vai fazer diferença, tá? Não tá errado, mas não precisava ter usado é só essa identidade aqui que eu precisava, tá? Bom, seguindo então, eu não vou mais precisar dessa integral em x', então eu vou ter aqui integral de xj duas linhas, xj, pj, h cortado sobre i, derivada em relação a xj duas linhas, psi T, xj duas linhas, que é aquela função escalar daqui, multiplicando tudo isso, multiplicando o vetor xj duas linhas, tá? Aí aplica de novo o mesmo tipo de expressão, não está faltando nada. Tá, é isso aí. Então, vou ficar com integral de xj duas linhas, h cortado sobre i, derivada em relação a xj, h cortado sobre i,
derivada em relação a xj duas linhas, psi dt, xj duas linhas, produto interno de xj com xj duas linhas, tá? Aí aqui vai aparecer de novo uma delta de Dirac, xj menos xj duas linhas, que vai matar a integral, e eu tenho menos h cortado ao quadrado, derivada segunda em relação a xj, psi dt de xj. Tá. Então, parecido com o que a gente tinha antes, né? Só que agora, agora não tem o valor médio, como o vetor da esquerda é xj, não vai ter mais uma integral, tá? Justamente pelo que aconteceu aqui. Não vai ter mais uma integral. Vai ter esse único termo aqui, tá? Agora, se nós pegar esse mesmo tipo de expressão para p quadrado, né, que é o que a gente tem aqui, ó, aplica essa soma, vai valer essa expressão aqui, essa igualdade aqui vai valer para cada direção, para cada j aqui, né? E no final, eu vou ficar com a soma em j, tá? Desse termo aqui, ó. Que é o nabla 2. Então, daqui a gente já tira direto, sem precisar fazer conta, que p quadrado, psi dt, vai ser menos h cortado ao quadrado, nabla 2. Tá, o nabla 2 é a soma dessas derivadas aqui, segundas, em x, psi dt dx. Tá. É isso aí. Agora, substituindo isso, eu não vou entrar nos detalhes daquela parte do produto tensorial e tal, mas eu vou usar que se vale para cada componente da posição aqui, vai valer para o vetor posição, para o autovetor, né, que vai ser o produto tensorial de x1 com x2 com x3, tá? Então vai valer para todos. E aqui eu simplesmente troco. Na verdade, aqui eu continuaria tendo xj, né? Ainda não tenho o x, tá? Mas aí eu vou assumir, eu teria que usar aqui, né? Quando eu tenho o vetor x, seria isso aqui, ó. Psi dt, tá? Eu teria que usar o produto na esquerda aqui o produto tensorial, tá? Aí eu vou assumir que vai valer para cada um dos termos e no final vai valer para todo, tá? Então fica menos h cortado ao quadrado, nabla 2 x psi t de x. Tá, só para poupar a escrita, então tá valendo. Tá, aqui é esse termo aqui. E com isso já está pronta a equação de Schrödinger. Tá, só tem um detalhe aqui, pessoal. Esse u, se eu colocar ele assim, vai aparecer o conjugado dessa função. Então eu vou assumir, vamos chamar que isso aqui é um conjugado dessa função. Tá? Daí aparece a função aqui, só para não escrever o conjugado depois, mas não faz diferença. Tá? Bom, então, substituindo esse resultado aqui e esse aqui, tá? A gente já tem a equação de onda de Schrödinger. Tá? IH cortado, derivada da função de onda em relação ao tempo, igual menos H cortado ao quadrado sobre 2m, nabla 2 em x, mais u tá. Então tá, essa é a equação seria a equação de Schrödinger. Dependendo do tempo, né? Na representação de posição ou equação de onda de Schrödinger. Tá? Então, mais um resultado que a gente usa lá em mecânica quântica 1, de forma... A gente postula lá em mecânica quântica 1, né, essa equação, e foi o que o Schrödinger fez, mas dá para obter ela a partir do formalismo que a gente tem visto nessa disciplina, tá? Também é outro resultado lá de usar historicamente, que é derivável
a partir dos postulados básicos da mecânica quântica. Tá. Bom, seguindo agora, a gente vai mudar um pouco de assunto, a gente vai falar sobre a mecânica quântica na base de momento linear. Bom, teria bastante coisa para falar aqui. É um assunto bastante interessante que tem várias aplicações em áreas como matéria condensada, o teoria de campos. Mas, bom, pela quantidade de conteúdo que tem essa disciplina, não dá para falar em muito detalhe sobre todos os assuntos. Então, eu vou falar só o básico mesmo. Na verdade, uma ideia, que é a seguinte, a gente vai ver, se nós tiver... bom, a gente viu já como passar do formalismo geral para a base e trabalhar na base de posição, tá? Que esses resultados que a gente apresentou. Agora, imagina que seja interessante, por algum motivo, não trabalhar na base de posição, mas trabalhar na base de momento linear, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma maneira de, sabendo a função de onda na base da posição, obter a função de onda na base do momento linear. Ou vocês poderiam fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, obter a equação de onda na base do momento linear, esse tipo de coisa, tá? Que a gente fez aqui, vocês poderiam fazer também para a base do momento linear. A gente fez aqui para a posição, vocês poderiam fazer para a base do momento linear, tá? Bom, as ideias aqui são parecidas. O momento linear, a princípio, é um observável, embora não seja tão simples imaginar um experimento que faça medidas projetivas de momento linear, tá? Eu pedi no exercício para vocês dar uma procurada na literatura. Tem maneiras, tá, de fazer isso, mas são bem menos intuitivas do que medidas de posição. Tá? Bom, mas a princípio, o momento linear, os componentes do momento linear podem ser medidas e, portanto, devem ser representadas por operadores hermitianos. Então, a mesma ideia das componentes da posição, tá? Do vetor posição. Por isso, vai ter lá uma equação de autovalores e autovetores. Vou ter que diferenciar aqui meu P maiúsculo e P minúsculo. Tá? Com esses caras aqui pertencentes aos reais, tá? E os autovetores de momento linear, PJ, PJ', vão satisfazer também uma relação de ortogonalidade, assim como por causa da posição. Então vai aparecer aqui a delta de Dirac. E vai ser uma base, a gente vai assumir, né, que é uma base completa. Então, se nós tiver algo desse tipo aqui, é a identidade. Tá? Tudo que a gente assumiu para a posição, a gente vai assumir que vale aqui também, tá? Para todas essas componentes, para J1, 2 e 3. Tá? Para as três componentes do momento linear. Tá? Aí outra coisa que a gente fez foi um estado qualquer, né? A gente escreveu em termos da base de posição antes. Agora a gente pode escrever também em termos da base do momento. Tá? E os coeficientes que aparecem aqui vão ser as funções de onda na base do momento. Esses coeficientes aqui. Então isso aqui a gente vai definir esses coeficientes aqui, então vão ser as funções de onda na base do momento. Então a gente escreve qualquer estado, pode escrever qualquer estado como uma combinação linear dos autovetores do momento linear, tá? E os coeficientes são as funções de onda na base do momento linear. Claro, vocês podem fazer isso para as componentes, vocês podem fazer isso também. Aqui a gente vai fazer dá para fazer as contas, vocês podem fazer as contas componente a componente, e depois juntar tudo para obter as contas no caso geral, mas a gente vai fazer aqui
já para o caso vetorial, tá? Então a gente pode fazer a mesma coisa. Lembrando de novo que esse autovetor de momento linear do vetor, o momento linear vai ser o produto tensorial dos autovetores das componentes, tá? Bom, aqui, então a ideia vai ser eu tendo psi de x, como é que eu obtenho psi de p, tá? Então, o resultado que eu vou apresentar vai ser isso, tá? Se eu conseguir resolver a equação de onda de Schrödinger, por exemplo, obtive o resultado analítico para psi de x, ou mesmo numérico, como é que eu obtenho a função de onda na base de momento linear, tá? Então, aqui, pessoal, o resultado básico que a gente vai usar é de novo aquele que tu tem x p psi, isso é cortado sobre i, nabla, em x, né? Da função de onda psi de x. Ou melhor, nesse caso a gente não vai usar a função de onda, a gente vai precisar do produto interno. Então vai ser o produto interno entre x e psi. Tá. Então esse resultado a gente viu que vale para qualquer psi, e claro, se vale para qualquer psi, vale também para um psi que é autovetor do momento linear. Tá? Então isso aqui a gente pode também escrever usando psi igual ao próprio p. Bom, então isso aqui é verdade. Mas agora a gente pode usar também aqui a equação de autovalores e autovetores, né? Para essa expressão. Então, obter duas expressões para a mesma coisa. Então, isso aqui também é igual a x, p, p. Tá? Ou p, né? Autovalor, x com p. Tá, então agora a gente tem uma equação diferencial para esse coeficiente. Bom, tá, por que a gente precisa desse tipo de equação diferencial? Tá? Como é que a gente faz para ir dessa para essa, tá? Como é que a gente pode escrever? Bom, primeiro de tudo, por que a gente precisa disso? Então, a gente tem que ver como é que eu, partindo dessa função, como é que eu escrevo essa função em termos dessa função. Tá? Então, psi de p, como é que a gente faz isso? Psi de p é o produto interno entre p e psi, né? Aí vocês podem colocar a identidade aqui no meio desse produto, com a identidade sendo a identidade lá em x, tá? Usando a base de x, definida usando a base de x, a relação de completeza definida usando a base de posição. Então aqui vai ficar uma d3x p x x psi, tá? Então só coloquei a identidade aqui, só que usando a identidade de maneira esperta, né, usando a base da posição. Então aqui já apareceu esse tipo de produto interno daqui, tá? Fica integral de 3x. De novo, vocês podem fazer isso para componente a componente. Eu estou fazendo aqui já vetorial. Tá. Então eu tenho que a função de onda na base do momento está escrita como uma combinação linear, né, uma integral da função de onda na base da posição, só que tem que multiplicar aqui por esse produto, que é o produto que vai sair dessas duas equações aqui, ó. Tá? Então, a solução dessa equação diferencial aqui vai me fornecer esse produto aqui, que é sempre o mesmo, tá? Ele tem sempre a mesma cara, tá? Bom, isso aqui eu pedi para vocês verificar, que é uma solução dessa equação aí é x com p
é igual claro, uma constante, e na i, o menos i, só deixa eu verificar, é i mesmo, p escalar x sobre h cortado, tá? Tá pedindo os exercícios para vocês verificar que essa função aqui é a solução dessa equação, tá? Pessoal, é só pegar, coloca aqui coloca essa função aqui, tu vai ter aqui, isso aqui vai ser a soma, né? Tu vai ter três termos, né? P1x1 mais P2x2, tarará. A exponencial vai ser daí o produto das exponenciais, tu vai ter a derivada aqui, esse cara aqui vai ser um vetor, né, com as componentes sendo proporcionais às derivadas em relação a cada componente, aplica isso e vocês vão chegar nesse resultado aqui. Então assim vocês fazem esse exercício. Bom, então esse produto interno entre autovetores de posição e autovetores de momento linear, eles têm sempre a mesma cara, eles têm sempre vai ser sempre essa exponencial aqui. Então, uma vez que eu sei a função de onda na base de momento linear, desculpa, na base de posição, eu posso calcular a função de onda na base de momento linear fazendo essa integral aqui, tá? Então, preciso saber essa função primeiro, aí eu conseguindo fazer a integral. Tá. Aqui, claro, não precisa nem fazer a conta, mas imagina que nós tivesse aqui o contrário, tá? Se nós soubesse a função de onda, ou se nós chutasse uma função de onda para a base do momento, ou assumisse uma certa função de onda na base do momento, como é que eu faço o inverso? Como é que eu obtenho a função de onda na base da posição, tá? É só começar aqui, ó, psi de x igual a x escalar psi. Aí tu coloca a identidade na base do momento linear, tá? Então aqui trocaria, ó, eu teria xp, p, psi, tá? Então aqui eu tenho a integral em p, de 3p, né? X com p, tá? X com p é o conjugado dessa expressão, tá? Então só vai trocar aqui por um menos, aqui no menos i. E aí psi de p, tá? Então psi de x também pode ser obtido se a gente conhece a função de onda em p. Tá? Essas funções, essas relações aqui são bem conhecidas. São as tais das transformadas de Fourier, né? Tá. Uma é a transformada e a outra é a sua inversa. Tá. Só mais uma coisa, pessoal. Desculpa aqui, eu esqueci de um detalhe, né? Tá, que é importante, não é só um detalhe. Eu poderia embutir isso eu poderia embutir a constante, desculpa, me escapou completamente. Eu poderia embutir essa constante eu podia colocar a constante em psi, tá? Dá para fazer isso, em alguns casos você faz isso, mas não foi o que eu fiz nas notas de aula, tá? Aqui, ó, essa função aqui, claro, isso aqui é a solução dessa equação, mas qualquer constante vezes isso também é solução, tá? Então eu teria que determinar também essa constante aqui. Então multiplica aqui por uma constante. Tá? Eu poderia colocar essa constante em psi, tá? E estava tudo certo, como se faz em alguns livros, mas aqui nas notas de aula eu não fiz, tá? Eu coloquei, multipliquei pela constante mesmo. Então aqui essa constante a gente vai obter 1 sobre 2π, h cortado, 3 meios. Tá? Então vamos obter essa constante.
Tá, então, para obter a constante C, a gente vai precisar de uma representação integral da delta de Dirac, que é essa aqui, 1 sobre 2π, integral, menos infinito a mais infinito, dp e na ip x menos a. Tá? A gente vai precisar usar essa representação integral da delta de Dirac. E a gente vai olhar basicamente para o produto escalar entre dois vetores, dois autovetores de posição, x e x', tá? Que vai ser igual x1 tensorial x2 tensorial x3, produto com x1' tensorial x2', tensorial x3', que é x1, x1', tensor x2, x2', tensor x3, x3'. Tá, eu tô usando o produto tensorial aqui pelo seguinte, ó. Parece que tem uma certa arbitrariedade. Aqui eu vou precisar disso aqui, ó. O produto tensorial de escalares é um escalar, né? Então aqui eu fico simplesmente com o produto entre esses três produtos internos, né? Cada produto interno, segundo o que a gente viu antes, é uma delta de Dirac. Então isso aqui eu vou ficar com o produto de 3 deltas de Dirac. Então isso aqui vai ficar igual a produto J de 1 até 3, delta J XJ menos XJ', tá? Beleza, então isso vai ser um produto de 3 deltas, sem dúvida. Mas imagina que tu não usasse o produto tensorial aqui, então eu já começaria daqui. Não é tão direto vindo daqui para cá, ó, porque isso aqui, ó, seria uma delta de x menos x', tá? Agora, como é que eu transformo uma delta de x menos x' no produto de 3 deltas, tá? Não é tão simples assim. Então, por isso que eu estou usando o produto tensorial aqui. Tá. Então, esse produto interno vai ser o produto de 3 deltas, tá? Vai ser igual a zero para qualquer coordenada diferente. Infinito se todas forem iguais. Agora eu posso reescrever esse mesmo produto interno ali em termos da base P, colocando a identidade aqui. Se eu colocar a identidade aqui, x, identidade, x', e usar a identidade na base de momento linear, então de 3p, x, p, x'. Então isso aqui vai ser integral de 3p, x com p, né, que é aquela expressão, x com p, isso. X com p é positivo, e na i, p escalar x sobre acortado, e na menos i, p escalar x' sobre acortado, fica integral de 3p. Desculpa, aqui tem, de novo eu esqueci a constante, barbaridade. Aqui vai ser multiplicado por c, e aqui por c'. C, tá, não, porque é o mesmo, tá? O C é o mesmo, aqui é só aqui é o C conjugado. Tá, o C é o mesmo, é a mesma constante. Tá, porque é constante. É a mesma, não depende de se eu tenho x' ou x, tá? Então eu tenho aqui módulo quadrado de C de 3p e na i p escalar x menos x' sobre acortado. Tá. Aí, bom, eu quero fazer aparecer algo desse tipo aqui, tá? Então, primeiro eu tenho que identificar isso aqui. Essa integral aqui é uma integral tripla, e aqui eu tenho a soma de 3 termos, tá? Então, eu posso escrever isso aqui, módulo C quadrado, um produto, J de 1 até 3, de
D3P é DP1, DP2, DP3, né? Então aqui vai ter DPJ, e na I, PJ vezes XJ menos XJ', sobre H cortado. Tá. Tá, mas ainda não tem essa forma aqui. Eu tenho que ter um 1 sobre 2π. Então eu vou ter que multiplicar e dividir por 2π. E ainda aqui, ó, lá tem um IP vezes x menos a, né? Aqui tem IP x, a integral é em p, né? X menos x', mas tem esse h cortado, então eu vou ter que mudar de variável, tá? Aí quando eu faço essa mudança de variável, vai aparecer um h cortado aqui. Para que eu tenha essa nova, uma integral exatamente daquele tipo lá. Ou eu posso fazer assim, ó, tá? É mais fácil para vocês. A integral é em p, né? Então eu vou considerar a integral de essa variável de integração, não importa o nome dela, então eu vou considerar que a integração é sobre pj sobre h, mais fácil. Então aqui tu vai ter a diferencial de pj sobre h, aí tu multiplica e divide por h cortado aqui, para ter isso, e fica exatamente naquela forma. Tá? Então direto aqui, de menos infinito. E a integral, claro, é de menos infinito a mais infinito. Eu não coloquei, se eu não coloquei antes, mas é a integral em todo os valores possíveis de p, né? Tá. Então tá aí, isso aqui, então isso aqui já vai ser a delta, tá? E eu tenho o produto das deltas aqui, então esse termo aqui vai ser a delta de x, j menos x, j'. Tá? Aí é só olhar para essa igualdade aqui, ó, pega essa igualdade aqui e essa aqui, e eu tenho que ter, então, que esse coeficiente aqui tem que ser igual a 1. Esse termo aqui, né, tem que ser igual a 1. Aí, desconsiderando a fase global, a gente tem a constante sobre 1 sobre raiz de 2π h cortado. Opa. Só uma coisa, pessoal. Desculpa, pessoal. Aqui, ó, eu estou fazendo essas manipulações, né? Mas aqui eu tenho um produtório, tá? Então, quando eu tenho um produtório, eu vou estar multiplicando isso aqui 3 vezes, né? Tá? Eu vou ter 2π elevado ao cubo aqui, quando eu fizer o produtório. E aqui eu vou ter h cortado também ao cubo. Então, aqui, isso aqui tudo tem que estar ao cubo, desculpa. Tá? Então, o C fica 1 sobre raiz de 2π h cortado ao cubo. Tá? Agora sim. Agora a gente tem aquilo que eu comentei antes, aquela constante. Então agora tem essa representação com a constante. Poderia ser sem, mas como nas notas de aula tem com a constante, vamos deixar com a constante. Tá. Bom, tá, então essa é uma maneira a demonstração é geral. Então, tendo a função de onda numa base, tu pode obter a função de onda na outra base, se for de interesse, fazendo essa integral aqui, tá? Ou essa integral aqui. Na sequência, eu coloquei aí nas notas de aula um exemplo, vamos fazer esse exemplo, que é o pacote gaussiano. Não estou lembrando quais exercícios eu deixei para vocês em relação a esse assunto, mas o pacote gaussiano vai ser uma função de onda em uma dimensão, tá? Considerar o caso de uma dimensão. Então, a função de onda em uma dimensão, esse pacote gaussiano vai ser 1 sobre π, não, 1/4, um parâmetro d, não meio, e na i, k, x, menos x quadrado sobre 2d quadrado. Tá? D e k são números reais. Tá? Tá, isso
se chama de pacote de onda gaussiana porque se vocês tomar olhar para a densidade de probabilidades, né, isso aqui vai ser o conjugado, esse i aqui vai sumir, né, e fica menos x quadrado sobre d quadrado, tá? Que é uma gaussiana. Tá? Aí dá para identificar já também o desvio, a média, desvio padrão, tudo mais da posição, tá? Da coordenada x. Tá? Olhando só para essa função de onda, que é algo que a gente já fez, se eu não me engano, tá? Quando falou de probabilidades. Tá, então aqui, como é que a gente poderia fazer para obter a função de onda no momento? Então, a função de onda de P, tá? Não vou colocar o Px aqui só para, mas é o Px, tá? É a coordenada de momento correspondente. Agora é 1D, então, se eu fizesse aquela demonstração em 1D, ao invés de ter o cubo lá, naquela constante, teria só uma vez a constante, tá? Então fica 2πh cortado, raiz, né? Raiz de 2, 1 sobre raiz de 2π cortado, integral de menos infinito a mais infinito. Aí aquele termo aqui, ó, eu estou considerando essa equação aqui para uma dimensão, então aqui não tem 3 meios, aqui a integral é uma só. Aqui ao invés de ter o produto interno só vai ter um termo, né, que é px vezes x, tá? E aqui é psi de x. Então fica e na i px, p vezes x, né, sobre h cortado, dx, psi, que é a psi gaussiana de x. Vamos colocar aqui a gaussiana. Tá, então agora tem que substituir aquela expressão aqui. 1 sobre raiz 2πh cortado, π na 1/4, d na 1/2, integral de menos infinito a mais infinito, e na i px sobre h cortado, e na i kx menos x quadrado sobre 2d quadrado. E aqui a gente pode juntar tudo que está multiplicando a potência 1 de x, né, no expoente, fica i p menos mais, tenho a impressão que deveria ser menos. Peraí, só um pouquinho, acho que eu errei uma coisa. Tá, aqui esse sinal aqui deve estar errado. Vamos voltar aqui para... Tá, aqui. Vamos voltar para essa expressão aqui. Ah, sim, ó. Tá, aqui, ó. Eu tenho px, ó. P escalar x. E aqui eu tenho x escalar p, tá? Então, o positivo vai ser o x escalar p e o negativo, aqui negativo vai ser o p escalar x, tá? Então, aqui tá errado também essa parte. Aqui é um negativo e aqui é positivo, tá? Porque aqui, nesse passo aqui é px, no outro que é xp, tá? Então, aqui é negativo. E, portanto, aqui já é negativo. Aqui, aqui, aqui. Tá, eu me dei por conta porque o P médio vai ser H cortado vezes K, né? Tá. Que vai ser único, na verdade. Tá, então agora sim. Por isso que tem que aparecer o P menos a sua média aqui. Menos x quadrado sobre 2d quadrado. Tá. Aqui essa parte eu vou... dx. Tá, essa parte da integral eu vou fazer rapidinho. É completar quadrado, tá? Então eu vou colocar direto... deixa eu ver. Eu vou colocar direto o resultado, tá? A gente já viu também cálculos onde completa quadrado aqui tu tem
falta um x aqui. X. Aqui tu tem x quadrado, tá? Aí tu vai ver como tu completa o quadrado disso aqui. Vai aparecer um termo grande aqui ao quadrado, menos um outro termo, constante, né? Que tu usou para completar esse quadrado. Tá? E essa exponencial sai, essa constante sai e fica só a exponencial de um quadrado, que vai ser, essa sim vai ser uma integral gaussiana. Aí, feita a integral gaussiana, a gente tem o resultado. Vou pular, então, isso tudo está em detalhes nas notas de aula. Vou pular, vou colocar já direto o resultado. Então, fica 1 sobre π, continua não 1/4, d não 1/2, h cortado não 1/2, e na d quadrado menos d quadrado, p menos h cortado k ao quadrado, dividido por 2 h cortado ao quadrado. Isso. Tá, então essa aqui é a função de onda correspondente ao pacote gaussiano no espaço de momento linear. Vejam que também é uma gaussiana, só que aqui tu tem uma gaussiana com média. Tu poderia escrever de novo, completar quadrados aqui e ver que isso é uma gaussiana com média. Nesse caso vai ser a gaussiana com média zero. Pelo menos a densidade de probabilidade é uma gaussiana com média zero. Aqui eu teria que também levar ao quadrado. Tá. E a média aqui a gente vai ver. Na verdade, vocês vão fazer o cálculo. É a cortado K do P. Tá. Então tá aqui. Essa seria a função de onda correspondente no espaço do momento linear. Outros cálculos que eu coloquei lá nas notas de aula é os valores médios, tá? Então o valor médio de x para função gaussiana. Esses são os cálculos que a gente já aqui vocês não viram, vocês viram em mecânica quântica 1, tá? Cálculo de valor médio agora na representação de Schrödinger bom, aqui como eu fui para dar a representação de Schrödinger desculpa, não da representação de Schrödinger, da representação de posição, que é chamada algumas vezes Schrödinger. Como eu fui dessa para de momento, acho que seria mais interessante fazer o cálculo de momento. Eu coloquei nas notas o cálculo na representação na base de posição, tá? Que é usando aquelas expressões que a gente viu, tá? Bom, mas para base de momento, de novo, a gente teria que fazer todas as demonstrações, que a gente fez para base de posição, tá? Que são bastante análogas, tá? Vocês podem já meio que chutar quais vão ser. Tá bom, na base de posição, o cálculo é esse aqui, né? Tu vai ter valor médio de posição, vai ser então a integral dx, x vezes módulo quadrado da função de onda, ou como a gente tinha lá naquelas expressões, né? Tu multiplica a densidade a probabilidade, está num certo intervalo em torno de x por x e soma sobre todos os valores possíveis, tá? Aqui, nesse caso, para essa função de onda, tu vai ter o módulo quadrado disso aqui, que vai ser uma gaussiana vezes x, tá? Então isso aqui eu já vou colocar assim, é proporcional a uma integral, menos infinito a mais infinito, em x. Tu vai ter aqui uma gaussiana, menos x quadrado sobre d quadrado, vezes x. Tá? Essa é uma função ímpar, portanto, no intervalo simétrico, né, em torno de zero. E, portanto, a integral é zero. E o x médio já é zero. O x quadrado médio para o pacote gaussiano vai ser, bom, esse não vai ser zero, tá? O tipo de integral que vocês vão precisar, então eu vou ter aqui o quadrado disso aqui, então vai ser 1 sobre π na 1/2 vezes d, integral de menos infinito a mais infinito, dx, e na menos x quadrado sobre d quadrado, x quadrado. Tá? Essa integral aí, vocês podem usar o truque de Feynman, tá? Essa sim a gente já fez uma integral exatamente igual a esse tipo de integral.
deriva, lá a gente tinha x quadrado e na menos a vezes x quadrado, tá? E a gente derivava em relação a fazia aparecer uma integral gaussiana, né? Se eu derivar em relação a 1 sobre d quadrado aqui, ó, essa exponencial, vai cair o x quadrado, então essa expressão x quadrado aqui fica menos a derivada da exponencial em relação a 1 sobre d quadrado, tira a derivada da integral, faz a integral gaussiana é a raiz de π sobre a, né? Depois deriva em relação a, e aí obtém o resultado final, que nesse caso vai ser d quadrado sobre 2. Tá? Eu deixei como exercício para vocês verificar que aí aqui para fazer essa verificação de novo não vai ser vocês podem fazer para o momento, tá? Aqui para o momento vocês têm uma liberdade, vocês podem fazer usando as expressões que a gente obteve na base de posição, ou seja, vocês podem fazer isso aqui, ó, integral de menos infinito a mais infinito dx psi gaussiana dx conjugado h cortado sobre i derivada em relação a x psi gaussiana de x. Tá? Então, vocês podem fazer o cálculo usando essa expressão, mas, como as autofunções do momento linear são, esses psi-dp são autofunções do momento linear, no sentido de que se nós usar, vamos voltar para lá para quando a gente obteve o valor médio da posição aqui. Aqui, tá? Digamos que eu queira calcular, mostrar que na base de momento linear eu vou ter uma expressão análoga a essa aqui, tá? Para o cálculo do valor médio. Eu teria aqui o PJ, né? Aqui também, tá? Aí o que eu faço? Eu pego e coloco a identidade usando P, tá? Quando eu usar P, aqui eu vou ter P vezes P, vou usar a equação de autovalores e autovetores, aqui vai aparecer a função de onda na base de momento aqui também, tá? E no final eu vou ter a mesma expressão, vou ter aqui a integral em dp, a função de onda na base de posição quadrado e vezes P, tá? Então o mesmo tipo de expressão vai seguir para o momento linear se eu usar a base de momento linear, tá? Então aqui, já colocando algo que a gente não vai ver em detalhes, mas vocês podem também fazer isso aqui, ó. Integral de menos infinito a mais infinito, dp, módulo, agora a função de onda na base do momento linear, aqui é p, vezes p. Tá? Então vocês podem fazer os dois cálculos, e nos dois vocês vão chegar em h cortado vezes k, que é o valor médio do momento linear. Tá? E para o p quadrado, também vocês podem usar as duas maneiras, né? Vai aparecer aqui o quadrado nesse aqui, ou aqui vai aparecer o quadrado do p aqui, tá? Vocês podem usar as duas maneiras para fazer o cálculo. Vocês vão chegar em h cortado ao quadrado, k ao quadrado, mais h cortado ao quadrado, dividido por 2d ao quadrado. Tá? Isso aqui, pessoal, se tiver... Agora eu não estou lembrando se a integral é difícil para fazer esse cálculo aqui, mas eu acredito que não. Mas está feito naquelas provas de semestres anteriores, está feito lá, está resolvido. Estão resolvidos esses dois cálculos aqui também. Tá? Bom, aí por fim, um aspecto interessante dos pacotes, desse pacote gaussiano, tá? É que eles são chamados pacotes de incerteza mínima. Se nós pegar a variância da posição, essa variância vai dar d ao quadrado sobre 2, e a variância do momento linear, p quadrado médio menos p médio quadrado, isso também vai dar h cortado ao quadrado sobre... desculpa. Essa vai dar... tem que voltar para cá, né? P quadrado médio, isso aqui menos... Tá, esse termo aqui vai cancelar esse. Sobra só esse aqui. Então fica h cortado ao quadrado.
2d². Tá. Isso. Tá, então o produto das variâncias, x, variância em P, vai ser igual a h cortado ao quadrado dividido por 4. Se vocês lembram lá das aulas sobre relações de incerteza, isso é o mínimo possível para o limite superior na relação de incerteza de Heisenberg. Na verdade, a gente já viu essa relação na aula passada, né? Delta nessa forma aqui, o produto dos valores dos desvios padrões tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2, né? Essa relação de incerteza de Heisenberg. Tá, então esses estados atingiriam o mínimo possível para esse limite superior, e por isso alguns chamam de estados mais quânticos, que se aproximam mais de estados clássicos, no sentido agora que a gente falou sobre o teorema de Ehrenfest, no sentido do que a gente comentou lá no teorema de Ehrenfest. Tá? Bom, aqui tem para ajudar a visualizar isso aí, eu coloquei aqui nas notas de aula um gráfico que vocês podem olhar, se vocês pegar aqui a densidade e a probabilidade, né, na base de posição, para a função de onda, né, e a função de onda na base do momento. Tá aqui os gráficos para essas duas coisas. Aí vocês podem mudar, os dois parâmetros. Um parâmetro, então, vai definir a largura do pacote de onda, e aqui está o valor médio do P. Tá? Então, aqui, esse parâmetro aqui, se eu mudar ele, eu vou mudar a largura desse pacote de onda. Vamos ver se está funcionando isso. Eu acho que eu vou ter que reiniciar tudo aqui. Faz tempo que eu não mexo nesse notebook. Vamos ver aqui. Não, ele estava funcionando, só estava demorando. Porque eu andei fazendo uns cálculos ontem do átomo de hidrogênio, e o computador sofreu um pouco. Tá. Então aqui eu aumento a largura do pacote de ondas na base de posição, e aí se eu aumento... na verdade, eu tenho que pensar o contrário, né? Eu estou diminuindo a largura do pacote de ondas na base de momento linear, então eu estou diminuindo a incerteza, a minha incerteza sobre o valor do momento linear. Se eu diminuo essa incerteza, para que respeite a relação de incerteza de Heisenberg, eu tenho que aumentar a incerteza sobre a indeterminação da posição, tá? Então eu tenho que aumentar a largura do pacote na representação de posição, tá? Então, isso que acontece aqui. E pode fazer o inverso também. Se eu vou diminuir a largura na base de posição, eu tenho que aumentar a largura do pacote, vai demorar um pouco, a largura do pacote de ondas na base do momento. Sempre respeitando a relação de incerteza. Tá? Você terminou? Tá, o K aqui só muda o centro da dispersão do P sem mudar a largura, tá? Ó, só muda, você bota ele mais para a direita, eu vou ter o centro mudado. Tá. E é isso aí por hoje, pessoal. Aqui estão os exercícios que eu deixei para vocês fazer. Deixa eu ver, eu acho que a maioria eu lembrei de comentar. Tá, tem aqui um... tem um que eu não comentei, que é o seguinte, pessoal, que tem a ver com a questão de obter relações análogas às que a gente obteve para a base de posição na base do momento linear, tá? Então, um exercício que vocês podem fazer é o seguinte, ó, define um operador de translação de momento linear, tá? Esse operador, então, digamos assim, a posição vai estar relacionado, o operador posição vai fazer o papel do momento que a gente tinha antes, tá? Mudança de posição vai estar relacionado com essa mudança de momento. Tá? E define assim e vocês vão chegar na mesma expressão. Tá? Tem a verificação, aquela que eu comentei, tem esses cálculos que eu comentei também, e acho que o resto já a gente tinha falado na aula passada. Tá? Tem esses aqui que apareceram hoje, tá? Em termos de exercício. Aí qualquer coisa, se tiverem dúvidas, é só mandar e-mail,